Olá, eu sou Maurício Casemiro e esse é o nosso treinamento de Microsoft SharePoint para administradores. Nosso treinamento de SharePoint para administradores contempla desde a parte de usabilidade do SharePoint, aquela onde vai mais abranger aí o usuário ou Power User, né, também chamado de usuário avançado, até a parte de migração, de implantação e de manutenção do ambiente, de gestão do ambiente, ok? Vou passar aqui então rapidamente a agenda para você, para que você conheça a nossa grade, tá? E o que nós discutiremos nesse nosso treinamento especializado em SharePoint. Falaremos sobre as principais funcionalidades em vídeos muito rápidos e práticos, de 5 minutos, 7 minutos, no primeiro módulo, que é o módulo de Discover SharePoint. Tá? São por base de 70 vídeos, né? Já logo de cara, 70 vídeos em um módulo, é um módulo introdutório, e com treinamentos focados em principais funcionalidades. Então você vai encontrar 5 minutos para entender como que eu faço uma sincronia de um documento com a máquina, mais 5 minutos para como que eu utilizo para aprender a utilizar o calendário de times, como que eu faço para ter uma site mailbox. Você vai ter um vídeo lá no SharePoint Discover, no nosso primeiro módulo, mostrando isso em média 5 minutos para você aprender a fazer isso. São vídeos que dá para você utilizar, inclusive, indicando para clientes, fornecedores, parceiros, colegas de trabalho, porque não é direcionado para nenhuma expertise, né? É um vídeo que por si só você aprende ali o que é necessário. Então você pode separar vários vídeos diferentes desse módulo do SharePoint Discover e de repente atender uma pessoa, um grupo, uma equipe que está precisando daqueles conhecimentos com aqueles assuntos que foram granularizados em vários vídeos aí por base de 5 minutos, tá? Por base aí de 70 e poucos vídeos. É uma tradução de um material Microsoft aí que vem, né, gravado nos Estados Unidos, e aí eu traduzi e estou incluindo dentro desse nosso treinamento, tá, para o português brasileiro. Depois nós vamos ter a nossa introdução, né, a minha visão, a nossa visão, Vision Share Treinamentos, Vision Share Tecnologia, do que é SharePoint, né? Nós desmistificaremos aí toda aquela história de que SharePoint ainda existe, né? Aquela história de que SharePoint é file server, é um servidor de arquivos, que ele é apenas uma intranet. É tudo isso e é muito importante que seja tudo isso, porque o file server do SharePoint, né, o servidor de arquivos e a parte representativa da intranet, quando a gente fala de SharePoint, é líder de mercado, né? É um dos melhores produtos, se não o melhor produto para a intranet, para a gestão eletrônica de documentos. Mas não é só isso. Isso é apenas a ponta do iceberg, né? Apenas um pequeno percentual de tudo que o SharePoint pode entregar. Então, nessa parte introdutória, nós iremos demonstrar aí aonde que o SharePoint pode atender, quando e como você pode implementar SharePoint para automatizar os seus processos, para dar vazão aí aos documentos, às aplicações, às informações que você precisa centralizar e colaborar dentro da sua organização. Nós temos também um módulo focado em OneDrive for Business, também para desmistificar e aí quebrar todos os paradigmas sobre o produto, né? Nós temos muita gente ainda com dificuldade de entender o processo de evolução do produto junto ao SharePoint, porque a gente tem a versão gratuita, né? Há tempos atrás nós tínhamos o SkyDrive, que é a versão gratuita de repositório de documentos e arquivos Microsoft, é claro que com uma quantidade X limitada, né? Tudo isso eu vou explicar dentro do treinamento. E aí tinha o SkyDrive Pro, a Microsoft mudou isso e aí rebatizou de OneDrive para OneDrive aqui no gratuito e OneDrive for Business aqui na modalidade paga, junto com o Office 365, ou só o produto apartado. E aí começam a surgir as dúvidas, os questionamentos e toda aquela confusão que nós vamos esclarecer muito bem nesse treinamento. Então, por isso, um módulo só focado em OneDrive for Business. Entender o que é a aplicação de sincronia com máquina e o que é o produto em si, né? O que é a feature, o recurso do SharePoint. Temos um módulo apenas para discutir aparência e layout. Como é que eu pego meu produto SharePoint, eu assinei ou eu implementei, como é que eu vou personalizar, como é que eu vou customizar a aparência dessa minha intranet. Eu quero trazer a minha identidade visual, eu quero deixar a identidade visual impregnada na intranet da minha empresa. Eu não quero um produto padrão com aquela cara de prateleira. Então você vai conhecer
quais os recursos disponíveis dentro do SharePoint Online que você pode alterar aparência, logotipo, usar uma tabela de cores para você estabelecer, trazer a identidade visual da sua empresa para os elementos gráficos do SharePoint, os menus, as barras, as disposições, os layouts de exibição e assim por diante, tá? Um módulo muito importante, não menos importante que os outros, mas muito importante na minha visão, que é o módulo de GED, Gestão Eletrônica de Documentos. Aqui você vai entender, você vai aprender como é que eu trabalho profissionalmente, né? Do mais básico ao mais avançado, com controles, com auditoria, com segurança, com gestão em cima das minhas documentações, né? Então, diversos recursos interessantes, como por exemplo, coautoria de documentos. Como é que eu coloco 2, 3, 4, 5 pessoas, um time de pessoas para trabalhar em um documento ao mesmo tempo? Como é que eu faço eles colaborarem dentro do documento, deixarem ressalvas? Como é que eu crio comentários que você não precisa fechar o documento ou sair do documento para você ver aquilo acontecendo, as pessoas trabalhando dentro do documento? Isso é colaboração, isso é produtividade de fato. E nesse módulo de GED, eu trago muito isso, né? Onde nós vemos outros recursos interessantes também, como uma segurança mais focada em controle de versionamento, ou por exemplo o check-in e check-out, que é quando eu quero ter mais controle dentro de um documento e não abrir a possibilidade de uma coautoria ou que outras pessoas editem antes que eu edite, né? Tudo isso vai ser discutido na parte de GED também. Tem a questão de segurança, né, dos documentos. Como é que eu faço para fechar as minhas bibliotecas? Como é que eu dou acesso ou retiro acesso? Como é que eu faço gestão do meu permissionamento dentro do SharePoint? Se eu tenho um site e abaixo dele um subsite, bibliotecas, pastas e arquivos, nessa hierarquia, como é que eu quebro aqui as hierarquias, né? Como é que eu uso aqui o legacy para voltar a herdar a herança, né? A herdar os permissionamentos, usar a quebra de herança para quebrar os permissionamentos, dar permissionamentos exclusivos ou voltar a herdar da estrutura pai. Tudo isso é discutido nessa parte, então é importantíssima, tá? Arquitetura da solução, aqui nós falamos de implantação, né? Quais são as opções hoje de mercado, como que eu implanto em cada um dos cenários, né? Eu, consultor, consultoria especializada em soluções Microsoft, estou começando a trabalhar com portfólio Microsoft e quero implantar SharePoint, quero ter meus consultores implantando SharePoint, né? Quais são as boas práticas do Microsoft para implantar uma arquitetura de SharePoint? Como é que eu monto as minhas coleções de site? O que eu levo em consideração para desenhar para o meu cliente essa arquitetura de coleções de site collections? Quando eu uso site collection ou coleção de site apartada? Quando que eu uso subsite? É melhor usar bibliotecas ou diretórios? Todas essas questões são esclarecidas com exemplos claros, onde você vai conseguir entender em cada cenário qual a opção que você consegue utilizar e vai ter um retorno mais eficaz, ok? Conjuntos de sites, aí nós começamos a falar sobre todas as capacidades que um conjunto de site entrega logo depois da sua criação. Então, desde, de novo, permissionamento a nível de conjunto de site, estrutura de web parts, que é algo muito forte no SharePoint, como que eu trabalho com as listas, as aplicações, como que eu conecto, como é que eu faço navegabilidade entre conjuntos de sites diferentes. Tá? Como é que eu crio uma extranet, que é muito bacana, né? Eu não vou dar acesso a um documento interno, dar vazão a uma quebra de segurança tão grande como essa, como por exemplo compartilhar um documento interno em um site interno meu do SharePoint com um cliente externo, um fornecedor, um parceiro. Eu crio uma extranet para isso, eu gero uma extranet para isso e aí sim eu vou ter um ambiente voltado para aquela necessidade de acessos externos, tá? Então isso também é discutido e mostrado em detalhes nesse nosso treinamento, ok? Listas, formulários e aplicações, muito importante, né? Porque é algo muito do SharePoint, né? Quando a gente fala de listas, né? Quais são as opções de listas que eu posso criar? Como que eu crio colunas personalizadas? Como que eu valido os campos? Como é que eu faço uma conexão externa com o banco de dados, consumindo informações desse banco de dados e populando aqui, enxertando nas minhas listas do SharePoint? Como é que eu gero uma lista personalizada para fazer gestão de contatos? E aí eu coloco isso dentro do Outlook e aí eu tenho uma gestão de contatos centralizada e não mais contatos em cada uma das mailboxes, como hoje é no Exchange, né? Segurança e automação, importantíssimo, né? Esse ponto, depois que você desenhou a estrutura, que você implantou, claro, isso tudo com muito planejamento, né?
Mas como que eu fecho aí as características de segurança, né? Então a gente entra de novo na questão de permissionamento, né? Nós falamos também sobre a central de buscas, né? Como é que eu uso, por exemplo, os parâmetros de metadados para poder pesquisar arquivos, pessoas, informações, discussões, documentos, conteúdos dentro do SharePoint. Como que eu faço para utilizar a governança em prol disso também? Tudo isso faz parte da questão de segurança. Como que eu posso, por exemplo, unificar uma pesquisa através do eDiscover Center, da central de descoberta eletrônica do SharePoint? Eu quero buscar informações na caixa postal do Exchange, mas nos sites do SharePoint também, nos documentos e assim por diante. Tá? Tudo isso é possível dentro desse escopo aqui que nós estamos propondo nesse nosso treinamento. Gerenciamento de projetos com PWA, Project Web App. Sim, para você que tem SharePoint e também implantou o Project, você sabe que as tecnologias elas se conversam, né? Elas são muito bem integradas. A gente está falando de Microsoft nas duas pontas, então isso é muito bacana. E como é que eu faço a gestão completa do meu PMO, do meu PMI, dentro do meu PWA, do meu Project Web App. Então eu ensino aqui a gerar projetos, a gerar aqui atividades, tarefas, criar quadros de horários, né? Diversas características de um treinamento de Project, né? Eu poderia fazer um treinamento apartado de Project, que é um produto separado, né? Ele demanda um outro treinamento, mas aqui eu estou entregando como um plus, como um brinde para o meu aluno, né, para o meu profissional, meu cliente que está adquirindo esse treinamento de SharePoint, um módulo para o Project Web App, para você fazer gestão de projetos aí dentro do SharePoint, tá? E extras, virão bastante novidades aí, eu estou planejando incluir novas aulas, né? Onde você vai encontrar novidades Microsoft. Um exemplo é o Planner, né, que é o novo gestão de projetos, mais uma vez falando de projetos, gestor de projetos para médias e pequenas necessidades, onde você tem planos e você estabelece ali atividades, tarefas, um timer para entender se está atrasado ou não, gera gráficos para você entender qual é o escopo das atividades que estão concluídas em andamento, que não foram iniciadas ainda, quem está superalocado, né? E Planner, por exemplo, é um bom exemplo que eu posso dar para esses extras, para essas aulas extras que eu vou subindo aqui no treinamento de SharePoint, tá? Para que você entenda, o nosso treinamento, ele é dinâmico, mas quando eu falo dinâmico, ele é realmente dinâmico, porque adquirindo esse nosso treinamento de SharePoint, como você tem acesso, você tem direito a 6 meses de acesso ao treinamento, 24/7, né, na nossa plataforma EAD, que foi desenvolvida do zero, pensando na tua experiência de navegabilidade, pensando nas ferramentas de comunicação com o instrutor, com o especialista para tirar suas dúvidas pontuais. Então você acessa durante em qualquer horário, né, em 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 6 meses. Como é um tempo bem bacana, é meio ano de acesso ao treinamento, a gente sabe que muitos recursos vão sendo atualizados. A Microsoft vai lançando diversas novidades. E conforme a Microsoft vai lançando essas novidades, eu vou atualizando aulas e vou criando novas aulas conforme eu vou achando interessante e que vai agregar ao teu treinamento de SharePoint, ok? Então, no mais, eu te aguardo nas próximas aulas, iniciando o nosso treinamento especializado de Microsoft SharePoint para administradores, gestores, deployers, consultores, superusuários, usuários, tá? Gerentes de TI, analistas de TI que mantêm suporte, né, que fazem a gestão ou pretendem fazer a gestão do SharePoint, ou para quem quer tirar a certificação em SharePoint, MOS ou certificações oficiais Microsoft que não sejam as certificações MOS, que também são oficiais, mas são voltadas mais para aquele superusuário, para aquele usuário, né, que vai usar o produto, né, na parte de usabilidade. E vejo você durante todo o treinamento, seja através dos vídeos, seja através das nossas conversas via Skype, suas perguntas, enfim, nossa interação dentro do treinamento. Espero que você goste desse treinamento. Ele foi preparado com muito carinho, com muito empenho. E nos vemos nas próximas aulas. Até mais!